Um português postou aqui um comentário que ilustra tudo que há de errado com a atual política imigratória de Portugal. E a gente vai ler juntos aqui esse comentário. Tem mais aqui alguns comentários aqui para compartilhar com vocês. E é estranho que nós vemos notícias bizarras como essa, né? Xenofobia em Portugal cresce 505% nos últimos anos. 505, tá, pessoal? Não é 502, não é 504, é 505. Como que eles sabem disso com tanta precisão, eu não sei. Mas sabe o que cresceu também muito nos últimos anos em Portugal? O número de brasileiros arruaceiros, baderneiros, sem noção que vão para Portugal. Que estranho, né? Que coincidência que ao mesmo tempo também cresceu a suposta xenofobia. E assim, eu sei que há brasileiros que se comportam, que só querem viver em paz, só querem trabalhar, mas que às vezes são maltratados porque eles pagam pela má reputação deixada por esses brasileiros sem noção. Sim, pode até ser uma xenofobia, mas há também aquele brasileiro sem noção que faz muita asneira em Portugal e aí quando é chamado a atenção, ele se faz de vítima e diz que é xenofobia. Eu acho que é os dois casos. Quanto que há de cada caso? E aí vocês podem deixar opinião aí nos comentários. Olha aqui, ó, denúncias de xenofobia contra brasileiros em Portugal. Né, disparam as denúncias. Pois é, né, Portugal? Pra que querer importar para Portugal o pior do pior do pior do Brasil? É coisa que a gente não quer nem no Brasil. Aí Portugal fala, opa, eu quero. Brasil, pega aí os piores aí que vocês têm e manda tudo pra cá que a gente quer. E pior que assim, Europa faz isso com os outros países também, né? Pra que isso, cara? Imigração, eu sei, interessante, é legal, você precisa de imigrantes, mas por que não ter um controle? Um controle de qualidade e quantidade. Eu tô pedindo demais, né? Palavras de um cara que já foi imigrante na Austrália, no Canadá, em Portugal e já passou por 50 países. Se você quer ter um país decente e civilizado, você tem que controlar suas fronteiras. Nós não vivemos numa utopia comunista e nem libertária. Se você não tem fronteiras, você não tem um país. É simples assim, tá? E não está no interesse de nenhum brasileiro decente querer que Portugal abrace aí o pior que o Brasil tem, que a gente não quer nem no Brasil, tá? Eu não sei por que muitos brasileiros compram essa narrativa de que não, se você é imigrante você tem que abraçar tudo isso, fronteiras abertas. Não, não. E aí, pessoal, há também aqui o André Ventura, do Partido Chega, tá? Que é muito demonizado aí por muitos, vão colocar na sua cabeça que ele odeia brasileiros e quer deportar todos os brasileiros de Portugal. Não, não. Imigração sim, mas com controle, né? E quem pode culpá-los? A que ponto você tem que esperar? Assim, alguém comentou aqui, disse que não me canso de dizer, Lisboa é o Bangladesh da Europa. A que ponto você tem que deixar a cidade, o distrito, o país chegar para você falar eu acho que chegou a hora da gente controlar a imigração, fazer um controle de qualidade aí, quem sabe, né? Deixar entrar só os bons e não deixar entrar os ruins. É um conceito muito radical, é extrema direita, né, para esse pessoal. Tudo é extrema direita para eles, né? Incrível, extrema esquerda não existe. Não, é extrema direita e o outro lado é o amor. É bizarro, né? Não, mas o medo que eles têm do André Ventura é justamente expulsar todos os imigrantes do país. Isso é narrativa. Eu vejo aqui a mídia brasileira falando da extrema direita de Portugal, que quer expulsar, deportar os brasileiros. E brasileiro burro comprando essa narrativa. Cara, os portugueses estão de saco cheio disso. Eles querem controle. Isso está no interesse dos portugueses e você que é brasileiro, decente e civilizado e quer morar em Portugal, isso está no seu interesse também. Por que você quer morar em Portugal? Você foi para ir para fugir de tudo que o Brasil tem de ruim e agora Portugal começa a importar tudo que o Brasil tem de ruim para Portugal. Que maravilha, cara. É bizarro isso, né? E esse vídeo vai ser longo, porque, assim, eu vou tomar cuidado aqui para não falar nenhuma besteira. Mas, pessoal, falando em Portugal, tá? A gente vai passar aí por Portugal começo de 2024. Vamos para o Canadá primeiro, né? E depois do Canadá, aí mais uma jornada aí como nômadas digitais, né, para visitar mais países, né, já são 50 países até o momento. Vamos ficar 6 horas em Ponta Delgada nos Açores. Escala, o que dá para fazer em 6 horas? Em Ponta Delgada em janeiro, clima ruim. Fala aí pra gente nos comentários. Depois,
algumas semanas na Ilha da Madeira, mais uma vez, só que dessa vez a gente vai conhecer a Ilha da Madeira no inverno, né? Chega de verão na Ilha da Madeira. E aí depois, pessoal, Portugal continental vai ser bem rápido. A gente está com vergonha de ficar muito tempo em Portugal continental e vocês devem saber por quê, senão daqui a pouco eu volto a essa questão. E aí depois, não sei, talvez a gente volte para os Emirados Árabes, que eu vou citar aqui no final do vídeo, em relação a Portugal. E sei lá, talvez a gente vá para o Japão se a Terceira Guerra Mundial não começar antes, né? Porque tem uma galera aí realmente querendo que o pior aconteça aí com a humanidade, né? Quanto pior, melhor, né? É o lema de muitos aí que estão no comando de quase tudo. Bem, pessoal, esse comentário aqui ele foi postado num vídeo que eu falei aqui sobre a crise imobiliária em Portugal. Aí eu falei dessa questão também de que à noite todos os gatos são pardos. É uma expressão que quer dizer o quê? Que os brasileiros agora em Portugal eles vão ser colocados no mesmo balaio. Você que se comporta, tá? Que é um brasileiro decente, exemplar, não interessa. Você vai ser colocado no mesmo balaio que aquele brasileiro que coloca um funk bem alto, que perturba a vizinhança inteira, que comete golpe, fraude, crime, que é malandro, não interessa. É tudo brasileiro, é tudo a mesma coisa. À noite todos os gatos são pardos. E aí, em resposta a essa expressão, né, e esse vídeo, um português comentou o seguinte, agora vamos ao comentário finalmente, né? Peguem pipoca aí porque o comentário é longo. Vamos lá. Mas é mesmo, pela noite todos os gatos são pardos. E não há o que se fazer. Como se separa o joio do trigo em milhares de brasileiros a chegar todos os anos? A fama não vos tem à toa e por nada. Uma minoria direita paga pela maioria que vem cá fazer asneiras. Quando eu disse que os brasileiros já estão a ser demais aqui, o fiz porque todo excesso é prejudicial. Nada tenho contra os nômadas digitais e até arrendo um T2 em Oeiras para um casal brasileiro nômada digital. Entretanto, a maioria que vem, após 2015, o ano que nós chegamos em Portugal, é a rasca do Brasil. Fazem barulhos excessivos, falam alto, música em altos volumes o dia inteiro e até pela madrugada. Miúdos que ficam a gritar e a pular dentro de um apartamento a incomodar todos os vizinhos. Como não achar que já são demais, né? Miúdos são crianças. Não respeitam sinal vermelho no trânsito, não param nas passadeiras para os peões atravessar, né? Não param na faixa de pedestre. Conduzem agressivamente, não respeitam a preferência em rotundas, rotatórias. Estacionam onde não se pode, ficam a gravar tudo nos telemóveis ou celular. Essa parte aí, nós somos youtubers, a gente vai estar assim, gravando muitas coisas aí no telemóvel, né, no celular, mas não se preocupem, a gente não vai fazer como muitos youtubers, né, que chegar gravando ao vivo no supermercado, fazendo todo mundo passar vergonha, né, tipo, ao vivo pra família, oi família no Brasil, olha nós aqui em Portugal, tia Anastácia, tio João, como vai, aqui é tudo mais barato, nós vai comprar bacalhau, olha que legal. Não, a gente não vai fazer isso não. Ou então aqueles youtubers, né, que tipo... com 50 euros você compra o supermercado inteiro, com 50 euros você é rico em Portugal, venha pra cá, venha pro Eldorado. Não, a gente não vai fazer isso não. Não, é a perspectiva nômada digital só. É porque assim, atualmente o que eu falo é o seguinte, cara, eu não queria que fosse assim nem pros portugueses, mas infelizmente Portugal está se tornando um lugar que é muito bom para quem tem dinheiro. Não queria que fosse assim, mas se você está ganhando abaixo de 2.000 euros, Portugal passa a ser um lugar um pouco complicado. Se você ganha 3.000 euros, Portugal é maravilhoso, principalmente se você não depende da economia portuguesa. Então, perspectiva nômade digital, Portugal é maravilhoso, né? Enfim, daqui a pouco eu volto a essa questão. Vamos terminar o comentário aqui. Tem muita coisa para falar aqui. Eu já estou me perdendo aqui, pessoal. Tá, ficam a gravar tudo nos telemóveis. Não tínhamos isso. Ainda os que ficam nos tejadilhos dos comboios para não pagar, né? Comboio a trem. Chamam de surfismo de trem. Há vídeos assim na linha de Cascais. Começam a beber nas ruas com as bagageiras dos carros abertas, com um potente som a incomodar todos ao redor. Os policiais os mandam baixar o som, mas assim que se vão, aumentam novamente, como se nós portugueses tivéssemos a obrigação de ouvir vossa barulheira e desordem. Recentemente foi aprovada uma lei que já se chama de Lei Anti-Zucas, que proíbe colunas de som nas praias, o que
nos é uma novidade. Sim, isso é novidade em Portugal. Era tão bom ir à praia em Portugal e não ter que lidar com isso. Cara, praia, litoral de São Paulo, Praia Grande, Ubatuba, que você não consegue, um cara aqui com funk, aí você anda 10 metros, é o outro com sertanejo, o outro com samba, e tudo música tipicamente brasileira. Você nunca vai ver uma atitude animal dessa com o cara escutando a Nona Sinfonia de Beethoven. É por acaso isso? Não, não é. Aí em Portugal era uma paz ir pra praia. Só que não é mais, né? Infelizmente é Portugal importando, né, o pior que o Brasil tem a oferecer. E aí? Tá, vamos à praia, descansar, relaxar, mas com a chegada em massa de brasileiros passaram a invadir a praia em vários grupos, com grandes colunas de som, a ouvir funk. Funk, quem diria, né? Quem diria? Eu pensei que era a Nona Sinfonia de Beethoven que eles estavam escutando, mas é funk, quem diria, né? E sertanejo, e sambas em volumes altíssimos e com graves acentuados. Pessoal, nada contra a música em si, tá? É a atitude de forçar os outros a escutar sua música. Que fosse a minha música favorita, se eu forçar todo mundo a escutar, tá errado. Imagine uma praia com 20 grupos de zucas assim, cada um com suas colunas de som em altos volumes. A fama é justificada. Meus tios têm um café. Essa parte, eu não sei se eu rio ou se eu choro nessa parte do comentário. Vou tentar me controlar aqui. Meus tios têm um café que os zucas querem transformar em botecos. Zuca é brasileiro. Sim, pra quem não pegou ainda, zuca, tuga é português, zuca é brasileiro, tá? Brazuca e tuga, enfim, zucas. Querem transformar em botecos. Os cafés fecham às 19 horas, mas os zucas chegam às obras, ou chegam do Uber Eats, às 18h30 e querem ficar a beber cerveja até a hora que querem. Ora, fecha-se às 19h, mas às 18h59 eles pedem a saideira, entre aspas. Não levantam das mesas, para essas não serem guardadas, e só querem sair às 21 ou 22 horas. Acham que o cliente é que manda. Quando chama a polícia para poder fechar, eles voltam no dia seguinte com ainda mais brasileiros para os donos do café aprenderem. Aprenderem o quê? A hora para fechar. Daí meus tios não os atendem e ainda ouvem a palavra preferida dos zucas, xenofobia. Pois é, pessoal comete, né, faz asneiras e depois quer se fazer de vítima. E essas falsas acusações, isso prejudica o brasileiro que de fato sofreu uma injustiça. O cara que de fato se comporta, mas acaba tendo que pagar por essa má reputação. Ele vai reclamar, vão falar, pô, mas tem muito brasileiro aqui se fazendo de vítima. Você deve ser mais um deles? Quem garante? Vamos lá. A fama tem razão de ser, e infelizmente a minoria correta paga pelo comportamento da maioria que não se porta como se deve. Já estão em excesso. Pois é, pessoal, esse é mais um comentário aí que os vitimistas chamariam de xenofobia. Cara, eu sou brasileiro, morei em Portugal. Infelizmente, tudo que esse português escreveu tá certo. Eu até disse aqui. Eu poderia ter escrito tudo isso, né? Mas tem algumas ressalvas aí. Ele falou aqui que é uma maioria que faz asneiras e uma minoria paga. Isso pode estar mudando. Eu ainda acho que a maioria dos brasileiros são boas pessoas, os que estão em Portugal. Agora, quanto aí? É 40% fazendo asneiras? Nosso cérebro tende a prestar mais atenção em coisas negativas. Então, você, português, interage com 10 brasileiros normais. E aí, um brasileiro faz asneira, isso já fica marcado na sua memória. Então, assim, será que é realmente uma maioria? Ou talvez ele está certo. Quando foi a última vez que nós passamos por Portugal? Foi em faz um ano. Foi em janeiro. Tá certo. Faz um ano que Vai fazer um ano. Né? Então, mas também foi por pouco tempo. Pode ser que piorou muito. De repente é mesmo uma maioria de brasileiros cometendo asneiras aí. Não sei. Sim, pode ser. Mas... Eu realmente acredito, porque facilitou muito. O governo português facilitou muito a entrada de imigrantes, principalmente de brasileiros. Com um monte de regalias, vistos, enfim. A Pamela está presente lá no canal Geograficamente Livre, hein, pessoal? É o outro canal, tá? Onde a gente fala mais de coisas positivas e viagens. Mas sim, é interessante da perspectiva do imigrante o governo facilitar. Mas, cara, fronteiras arreganhadas, assim, entra todo mundo, tudo a moda caralho. É realmente isso que o português quer? É realmente isso que o brasileiro quer?
Cara, ninguém quer isso. Sabe? Isso não faz sentido, assim, imigração a mal da caralho. Imigração não tem que ser tudo ou nada. Faça um controle de qualidade. Ou então, assim, ó, beleza, você vai passar por um período aqui de provação, né? Se você cometer alguma infração, você perde o seu direito de ficar em Portugal e você tem tantos dias para cair fora. Pronto, não é xenofobia, é bom senso. Só que não. Só que não. E não é só Portugal, Europa não faz isso, né? E outra coisa que eu diria aqui, isso que ele reclamou do som alto, gente, quem me conhece sabe, eu reclamo disso aqui desde sempre, tá? No Brasil esse realmente é um problema, em grandes partes do Brasil, em Santa Catarina a gente tem menos esse problema, mas brasileiro querer forçar o quarteirão inteiro a escutar sua música realmente é um sério problema. E eu já tive que chamar a polícia em Portugal, isso lá perto do Hospital São João, no Porto, porque um brasileiro colocava música alto bastante para pentelhar o quarteirão inteiro e havia vários idosos ali na nossa rua que também se incomodavam com isso e eu chamei a polícia e a polícia chegou, o brasileiro baixou o som e aí a polícia foi embora e ele aumentou o som. Tipo, o cara riu da minha cara, riu da cara da polícia e eu também partilho da má fama, né? Não, isso é que acaba sendo injusto, né? Mas à noite todos os gatos são pardos. É uma coisa que eu odeio, cara, tipo... Mas é um problema. Agora, muitos vão dizer que o problema é só a imigração. Como eu disse, tem que ter um controle. Mas pessoal, eu já falei bastante aqui nos canais sobre Emirados Árabes Unidos, Dubai, Abu Dhabi. Em Dubai, 85% são imigrantes. E tem leis, tem regras, todo mundo se comporta. Não tem direito dos humanos. Não tem essa regalia para pessoas que se comportam mal. Eu sei, se você vem da extrema pobreza da Índia ou Bangladesh, não vá para Dubai, porque eles vão te explorar na construção civil. Sim, tem esse problema. Todo país tem um lado obscuro, e eu acho isso horrível em Dubai. Porém, assim como o Brasil tem violência, tem, mas não é porque o Brasil tem violência que então eu não posso falar das praias bonitas ou da culinária ou de outras coisas boas do Brasil. Todo país tem seu lado bom e ruim. Então, o lado bom de Dubai é que eles conseguiram criar um lugar multicultural, há muitos imigrantes de países pobres também, mas tem leis. O ladrão ele pensa 1000 vezes antes de te assaltar, porque ele sabe que lá não tem jeitinho, não tem direito dos manos. Por que a Europa não copia isso? Vocês querem multiculturalismo, querem imigração, o povo está ficando velho, falta mão de obra, querem mão de obra barata, ok. Mas que tal ter leis? Para a gente ter um lugar multicultural, mas que tem leis, tipo... Onde o cara ele pensa 10 vezes antes de roubar. Não vale a pena roubar, mas trabalhar vale a pena, então eu vou trabalhar. Só que a Europa, ela não quer ter isso, ela acha que tudo é lindo, maravilhoso, multiculturalismo, abre as fronteiras, deixa todo mundo entrar, todo mundo é igual, todo mundo é irmão, todas as culturas são igualmente bonitas, lindas, maravilhosas e vai dar tudo certo. Só que não acontece assim. Né? Então assim, se é para ter multiculturalismo, que seja a moda árabe e não a moda europeia. E outra coisa também, muitos brasileiros, muitos portugueses aí da direita acabam caindo nessa falácia de que à noite todos os gatos são pardos. E aí ele coloca brasileiros que poderiam ser aliados dele, como eu, coloco nesse mesmo balaio de brasileiro é tudo ruim, é tudo favelado, vai tudo embora. E cara, assim, provavelmente português aí que é de direita, que se for ver, até tem um pensamento parecido com o meu aqui em muitos aspectos, ele está perdendo um aliado. Pois é, porque assim, quantos portugueses da direita têm aí um canal, como o meu outro canal, que tem 500 mil de inscritos, que tem vários vídeos com mais de 1 milhão de visualizações, não tem muitos portugueses com esse alcance. Eu digo isso infelizmente, eu gostaria que fosse o caso, mas o YouTube em língua portuguesa é dominado pelos brasileiros. Assim, não seria melhor esses portugueses que pensam dessa forma, que estão de saco cheio, procurar brasileiros que também estão de saco cheio, que não querem ver o pior do Brasil sendo importado para Portugal e formar uma aliança, unir forças? Porque assim, eu já critiquei muito aqui a esquerda, o socialismo, que realmente é uma grande bosta, na qual Portugal se afundou e o Brasil também. É uma lástima que Portugal recebeu o Lula, aí, o maior ladrão da América Latina, e o André Ventura foi o único que teve coragem de realmente chamar o Lula do que ele é, né? Um ladrão. Assim, é uma pena, mas pessoal, a direita também comete as suas burradas. E uma das burradas da direita em Portugal é essa.
É colocar brasileiros no mesmo balaio ao invés de formar alianças. Pegar vozes de brasileiros que estão de saco cheio com tudo isso, que querem mudanças e que podem ajudar Portugal a melhorar nesse sentido. Agora, vai colocar no mesmo balaio ali do funkeiro, o eleitor do PT que força a vizinhança inteira a escutar música alta? Se você faz isso, você passa a ser parte do problema. Por achar que à noite todos os gatos são pardos, né? Então, é isso. Essa aqui é a minha ressalva. Agora, falando aqui em Portugal, em direita, deixa eu colocar aqui o que eu mencionei no início, né? Imigração sim, mas com controle. Aqui é um vídeo do André Ventura, do Partido Chega, que, né, a mídia faz toda essa lavagem cerebral nos brasileiros para acreditar que ele é o inimigo dos brasileiros, que vai chutar todos os brasileiros de Portugal, ele é o Trump de Portugal. Não é isso. É de que tem que haver um consenso à direita cada vez maior, de que isto não é uma questão de extrema-direita, de extrema-esquerda, não, é uma questão de bom senso à direita, perceber que não pode entrar qualquer pessoa de qualquer maneira. Não pode entrar qualquer pessoa de qualquer maneira. Nossa, que discurso mais fascista de extrema-direita, meu Deus do céu, cancelem esse cara. É isso, toda a mídia de esquerda que você vê no Brasil é chamando esse cara de ultradireitista, nazi-fascista. É bizarro. E a brasileirada também, né, sendo manipulada. Porque assim, o que a esquerda faz no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo, é usar também imigrantes como massa de manobra. Você é imigrante? Não, então você tem que apoiar a esquerda. Porque sim. Porque a esquerda ama os imigrantes. Então você tem que apoiar a esquerda. Cara, isso é totalmente errado. Deixar fronteiras abertas, não ter controle nenhum, isso não é ruim só para o cidadão, isso é ruim também para o imigrante. A gente poderia ter um Portugal em que tem lá um certo número de brasileiros decentes, civilizados, que contribuem, certo? Tem controle de qualidade e quantidade, pronto, todo mundo vive em paz. Só que não, essa esquerda maldita em Portugal criou incentivos e criou um sistema em que acabou gerando ódio entre portugueses e brasileiros. E pegou o pior do Brasil e importou para Portugal em grandes números. E olha a merda que tá dando aí. Isso é ruim para todo mundo. É ruim para portugueses e é ruim para brasileiros também. Olha que grande merda que mais uma vez aí o pessoal do amor causou aí em Portugal, né? É bizarro. Então, assim, um brasileiro aqui comentou e falou: portugueses não gostam disso? Tentem votar de forma diferente, né? O que serve para o Brasil também, né? O pessoal que elegeu um ladrão, né? Eu sei que a gente não tem muita moral para falar, né? Elegemos um ladrão. Mas assim, tirando isso, eu acho que Portugal também tem que parar de votar essas porcarias aí de partidos socialistas. Olha aí, ó, não me canso de dizer, Lisboa é Bangladesh da Europa. Integração é tanta que já se vê portugueses a caminhar pelas ruas do Martim Muniz. Pois é, cara, isso me lembra de alguns lugares por onde eu passei em que você não via pessoas locais. Em Lisboa, uma coisa que eu não via lá era jovens portugueses. Tudo que eu via lá que eram portugueses eram os mais velhos, 50 anos para cima. Era raro ver assim jovens. No Porto eu via mais jovens. Mas tem lugares ali, isso não é só em Portugal. Canadá, Austrália, muitos lugares da Europa, que você não vê mais locais, você só vê imigrante. Reino Unido, então... Reino Unido é que eu chamo de país que é a privada do globalismo. Tudo que é de ruim. Portugal tem que ser primeiro... tem que ser primeiro que tudo. E para os portugueses... Eu não entendi esse comentário aqui, tem que traduzir. Força chega, é isso aí. Portugal não precisa de mais imigrantes, os que cá estão já são demais. Olha, controle de qualidade e quantidade, né? Pois é. Enfim, pessoal, é uma questão complicada. Bem, sabe o que seria interessante? Se eu conseguisse aqui, ó, entrevistar o André Ventura aqui no canal, hein, pessoal? Passando por Portugal agora seria interessante conseguir isso, né? Enfim, vou tentar. Bem, pessoal, eu já fiz um vídeo aqui há um tempo atrás com o Miguel Macedo e o Sérgio Tavares, dois portugueses. Um foi live e esse outro aqui foi lá no Porto, tá? Com o Miguel Macedo. Eu vou até deixar esse vídeo aqui como sugestão, vocês podem clicar agora e assistir, né? A opinião de um português sobre a imigração em massa de brasileiros em Portugal. Ou então, em seguida, né, eu saí de Portugal e fui para a Polônia, né, e fiz um vídeo aí sobre o país que não se curvou ao esquerdismo, né, o país que odeia a lacração.
né? Olha que diferença, né? Enquanto aí o pessoal está falando que Lisboa parece Bangladesh e Paris cada vez mais parece outra coisa, né? A Polônia continua parecendo a Polônia. Pois é, pessoal. Então, escolham aí o vídeo aqui sobre Portugal e esse outro aqui sobre a Polônia. Só clicar e assistir e nos vemos no próximo vídeo.